O Natal. O cenário deveria ser de paz, mas para mim era a arena anual onde a general Helena, minha sogra, exercia sua tirania com luvas de veludo e sorriso de Papai Noel. Eu, Lúcia, com 38 anos, estava ali não por amor à tradição, mas por um laço financeiro sufocante que me prendia ao meu marido e, consequentemente, à mãe dele. Eu era a nora que nunca atingiu o padrão de excelência de Helena. Não tinha o sobrenome ilustre, o salário milionário ou a docilidade submissa que ela esperava. Minha única virtude, aos olhos dela, era ter gerado o único neto homem. Mas até isso ela tentava reivindicar, tratando-me como a incubadora que deveria ser grata. Estávamos na fazenda da família, no sul do Brasil, um lugar onde o Natal podia ser frio o suficiente para justificar a metáfora da neve no título. Um frio que cortava a pele e que, naquela noite, se tornaria o palco do meu ponto de ruptura. A ceia tinha sido uma tortura de 5 horas. Helena, sentada à cabeceira da mesa de ébano, me ignorava solenemente, dirigindo a palavra a todos, exceto a mim. Meu marido, Pedro, um homem de 40 e poucos anos que havia trocado a espinha dorsal por uma conta bancária gorda, limitava-se a olhar para o prato, incapaz de defender a esposa. Seus olhos, antes cheios de promessas, agora refletiam o medo da desaprovação materna. A humilhação começou sutil, como sempre. Um comentário sobre meu vinho. Ah, Lúcia, esse é um rótulo popular. Esperávamos algo mais encorpado para a nossa ceia. Mas tudo bem. Afinal, não podemos esperar que você entenda de adegas, não é? Depois ela atacou minha carreira. Uma pequena galeria de arte que eu lutava para manter viva. Sua lojinha está dando algum lucro, querida? Ou Pedro ainda precisa cobrir o buraco todos os meses? A arte moderna é tão arriscada. Eu sorri. Eu sempre sorria. Machine Learning me ensinou que a construção do vilão exige que a vítima absorva o abuso até o ponto de saturação, criando uma tensão insuportável para o espectador. E eu estava saturada. O ápice veio quando fui ao sótão buscar uma caixa de enfeites antigos que Helena, em um raro momento de hipocrisia sentimental, havia solicitado para a árvore. A escada era velha, o sótão escuro, e eu me sentia uma serva em meu próprio inferno natalino. A caixa estava pesada e, ao descer, tropecei no último degrau. O estrondo foi ensurdecedor. Vidro quebrado, porcelana estilhaçada. E o silêncio que se seguiu foi ainda pior que o barulho. Helena apareceu no hall, os olhos azuis faiscando de fúria controlada, digna de uma tragédia grega. Ela não perguntou se eu estava machucada. Olhou para os cacos do ornamento que ela mais prezava. Uma pequena estrela de cristal trazida da Áustria. Minha estrela? De Viena, ela sussurrou. E a raiva se transformou em desprezo gélido. Lúcia, você é uma inaptidão ambulante. É sempre assim. Você destrói tudo o que toca. Você não merece estar nesta casa. O que aconteceu em seguida foi rápido e brutal. Sem dar chance para que Pedro, que havia chegado ao hall paralisado, ou qualquer um de seus filhos falasse, ela pegou meu casaco que estava pendurado perto da porta principal e me empurrou. A porta de carvalho maciço estava entreaberta. Saia. Respire um pouco do ar frio e pense sobre a destruição que você causou. Não apenas nesta estrela, mas em toda a nossa família. Não volte até que a ceia acabe. Ninguém precisa da sua energia. E então ela fez o impensável. Eu estava na varanda. Ela deu um passo à frente, fechou a porta com um estrondo que ecoou pela noite, e eu ouvi o som inconfundível do ferrolho sendo trancado. Eu estava trancada para fora. A neve, fina e cortante, começou a cair com mais intensidade. Eu estava de vestido de festa, meus braços nus e minhas pernas expostas ao vento polar que descia da serra. Olhei para o vidro da porta e vi a silhueta de Pedro, que deu um passo na minha direção. Mas a mão de Helena o segurou. Ele recuou. Naquele instante, não foi a neve que me congelou. Foi a total e absoluta falência do meu casamento. Minha sogra havia me jogado para fora no Natal, e meu marido me observava ser destruída. O Machine Learning identificou que a curva emocional de retenção atinge o pico quando a humilhação é pública, física e ocorre em um cenário de alto contraste emocional, Natal. Eu estava no fundo do poço.
Olhei para o casaco que Helena jogou sobre mim. Era o meu, um presente de aniversário de Pedro, que ela havia achado barato demais. Eu o vesti, tremendo incontrolavelmente, mais de choque do que de frio. Meu telefone estava na bolsa, no casaco. Um pequeno respiro de civilidade. Eu me afastei da porta, indo para a lateral da casa, buscando o abrigo da varanda de serviço, longe dos olhares da sala de jantar, onde a ceia certamente recomeçava com um alívio disfarçado. Sentei-me em um banco de pedra gelado, puxando o casaco para me cobrir, sentindo a umidade penetrar meus sapatos de salto. A neve caía em flocos rápidos e densos, engolindo a paisagem. Eu estava chorando, mas as lágrimas congelavam, tornando o choro mudo, interno, uma dor apenas minha. Era o meu Natal de rejeição. Minha mente, no entanto, começou a trabalhar em um modo de sobrevivência. Eu não podia simplesmente ficar ali. Eu não podia pedir socorro. Fazer isso seria validar a narrativa de Helena, a nora desequilibrada que causa um escândalo no Natal da família. Se eu fosse embora, Pedro me acusaria de fugir, e Helena ganharia o argumento de que eu era incapaz de lidar com pequenos inconvenientes. Não. Eu tinha que voltar para dentro, mas não podia ser pela porta da frente. Eu precisava de um plano que garantisse não apenas minha entrada, mas a destruição total da soberba de Helena. E esse plano dependia de um detalhe que ela, em sua arrogância cega, jamais saberia que eu possuía. A revelação inesperada que mudaria tudo. Mas primeiro, eu precisava lembrar exatamente como eu havia chegado àquele inferno. O Machine Learning determina que o gancho de urgência da parte 1 deve ser a ameaça física, emocional, o frio. E o gancho narrativo deve ser a pista para o poder oculto, o segredo que Helena não sabia. E esse segredo não estava apenas comigo. Estava em algo que eu carregava. Levei a mão ao bolso interno do casaco, buscando o calor do meu celular. E meus dedos tocaram em algo mais. Algo de papel, amassado e fino. Era o bilhete. O bilhete que eu havia esquecido de mostrar a Pedro, a razão real pela qual eu não podia falhar naquela noite. E foi o bilhete que me fez lembrar de uma conversa, uma cláusula, um pormenor esquecido. A vingança seria fria, digna da neve que caía sobre mim, mas sua execução exigiria uma precisão cirúrgica, uma frieza de cálculo que a dor daquele momento me concedia. Eu estava tremendo, mas não mais de frio. Estava tremendo de poder, e Helena estava prestes a descobrir que sua humilhação gratuita seria o estopim de sua ruína. A ruína que eu havia inadvertidamente preparado nos últimos 6 meses. O Machine Learning exige que a transição para a parte 2 intensifique o backstory da dor e comece a introduzir o elemento surpresa de forma concreta. O gelo se romperia. A cada floco de neve que tocava meu rosto, eu lembrava do que realmente me prendia àquela família e, principalmente, àquela casa. Não era apenas Pedro, era a ameaça da ruína, o medo de perder o único sonho que eu havia construído. Minha galeria de arte, a Luminar. 6 meses antes, a Luminar, após um crescimento promissor, enfrentou um golpe financeiro devastador. Um roubo de dados que culminou em perdas significativas. Eu precisava de um empréstimo ponte de emergência. Aos olhos de Pedro, ele se ofereceu como o herói. Minha mãe pode emprestar, ele disse com a mesma voz de quem se gabava de um feito. Eu relutei, sabendo o custo. O dinheiro veio de Helena, não do patrimônio de Pedro. 400 mil reais, com juros que pareciam destinados a me quebrar, mais uma cláusula moral sutil. Você será gentil e dócil em todos os eventos de família. Lúcia, sua gratidão será a minha satisfação. Na verdade, era uma condição de escravidão emocional. A dívida era o chicote de Helena, a prova de que ela estava certa e de que eu era incompetente. Eu aceitei, engolindo o orgulho pelo meu sonho. O Machine Learning define esse ponto da narrativa como o estágio da vulnerabilidade forçada, onde o protagonista é obrigado a interagir com o vilão sob condições desumanas, justificando a posterior retaliação. Era por isso que eu estava ali, congelando na neve em um vestido de seda. Eu não podia ir embora, até ter uma conversa definitiva com Pedro sobre a quitação do empréstimo. Mas agora, sentada no frio, revendo
toda a história de manipulação da minha sogra, o empréstimo se tornou irrelevante. Meu orgulho valia mais do que o que eu devia. O que me tirou do torpor foi o bilhete que encontrei no bolso. Era um pequeno recibo de depósito. No verso rabiscado à mão pelo meu contador, estava um lembrete, cláusula 7.2. Contrato de hipoteca da fazenda, vencimento 31/12/2025, valor em atraso. O bilhete era de uma semana atrás, entregue por meu contador, que também gerenciava um pequeno fundo de investimentos meus e que inadvertidamente havia cruzado com a hipoteca da fazenda em um de seus sistemas de risco. Eu não havia dado atenção, pois estava focada na minha própria dívida. Mas ali, sob a luz fraca da varanda, a frase me atingiu com a força de um raio. A fazenda, a casa que Helena tanto amava, que ela usava como arma para me humilhar, estava hipotecada. E pior, a hipoteca tinha uma cláusula de vencimento acelerado que se tornaria ativa se certos pagamentos não fossem feitos até o final do ano. Estávamos no dia 24 de dezembro. O Machine Learning identifica este como o gatilho de reversão tardia, um elemento que subverte a dinâmica de poder após a humilhação. Helena me achava falida e dependente. Eu estava devendo 400 mil, mas ela, a grande general, estava prestes a perder sua fortaleza de 20 milhões. E o mais importante, eu tinha a prova em meu bolso. Tirei o celular tremendo tanto que mal conseguia digitar. O código. O pequeno código de acesso ao sistema de registro de bens. Helena era metódica, mas descuidada. Há 2 meses, eu a ajudei a configurar um novo tablet. E, com meu conhecimento básico de TI, havia notado que ela usava a mesma senha para quase tudo, inclusive para um aplicativo de consulta de registro de imóveis. Uma senha simples. O ano de nascimento de Pedro, o filho de ouro. Digitei a senha no site que meu contador me havia enviado. O coração batia na garganta. O site carregou devagar. E lá estava, a Fazenda da Colina, hipotecada ao Banco de Fomento Regional. A dívida era astronômica, quase metade do valor da propriedade. Mas o que importava era as da linha em vermelho. Pagamento de parcela referente a setembro em atraso. Vencimento da cláusula de aceleração. 31/12/2025. Isso significava que a qualquer momento o banco poderia executar a dívida, especialmente se o atraso se tornasse público. O desespero da minha sogra não era por capricho, mas por um medo real, um pânico que ela disfarçava com fúria. E esse pânico a fez cometer a maior de todas as suas burradas: me trancar para fora. Ela tinha subestimado a nora falida. Eu parei de tremer. O frio se tornou irrelevante. Eu levantei do banco de pedra, a determinação me aquecendo por dentro. Eu precisava entrar. E eu sabia como. Olhei para a janela da cozinha. Lembrei-me de que havia uma janela pequena, um basculante, sempre deixado destrancado pelos empregados. Era a rota de fuga para os gatos da família. E seria minha rota de retorno. Caminhei em direção aos fundos, os flocos de neve agora beijando meu rosto, não mais como chicotes, mas como cúmplices silenciosos. O Machine Learning define que a ambientação cultural deve ser reforçada pela presença do contraste, a riqueza da fazenda versus a fragilidade da sua fundação financeira. A casa de festas, cheia de risadas abafadas, estava prestes a ruir. Ao chegar na janela da cozinha, o basculante estava como eu esperava, destrancado. Estava apertado, mas com a adrenalina pulsando, consegui empurrar e me esgueirar para dentro, caindo de forma desajeitada na bancada de mármore. O chão estava frio sob meus pés. O perfume de Chester assado e rabanadas me atingiu, uma ironia olfativa. Eu estava de volta, mas não como a nora humilhada. Eu era a convidada indesejada, a espiã, a portadora da única informação que podia destruir Helena. Meu corpo estava gelado, mas minha mente estava em chamas. Eu havia recuperado o controle da narrativa. Eu sabia que a ceia ainda estava no meio. Eu precisava de um plano de ataque imediato, antes que a farsa continuasse. Respirei fundo, escondida atrás da ilha da cozinha. Minha prioridade: encontrar Pedro e fazê-lo me dar a quitação do empréstimo agora, antes que eu expusesse a verdade de Helena. Eu tinha a faca e o queijo, mas preferia usar a faca para cortar o laço que me prendia,
Não para decapitar a família inteira, mas se Helena me forçasse, eu faria o que fosse preciso. A vingança é um prato que se come frio. E eu havia acabado de passar 1 hora na neve, para ter certeza de que estaria gelado o suficiente. Eu saí da cozinha, movendo-me como uma sombra silenciosa. A sala de jantar era uma explosão de luz dourada, risadas forçadas e o som de talheres batendo. Helena estava contando uma história sobre sua juventude, envolta em uma aura de falsa benevolência. Eu a vi, ela sorriu ao ouvir a própria voz. Pedro estava na ponta, parecendo um boneco de cera. Ninguém notou minha ausência, exceto talvez meu cunhado, que me deu um olhar rápido, mas desviou-o imediatamente, covarde. O Machine Learning me instruiu a fazer desta a cena do confronto final, onde todos os elementos da humilhação anterior são usados como munição. Eu precisava de um microfone e o destino me deu um. Perto da lareira, havia um sistema de som conectado a um microfone sem fio, que seria usado para os tradicionais discursos de Natal após a sobremesa. Aproximei-me, peguei o microfone e senti seu peso familiar em minhas mãos. O Machine Learning adora a quebra de padrão, a interrupção súbita. E o momento era agora. Boa noite a todos. Minha voz, surpreendentemente firme, ecoou pela sala através dos alto-falantes de alta fidelidade. O efeito foi imediato e dramático. Talheres caíram, bocas se abriram em silêncio. Todos olharam para mim, a nora que deveria estar congelando na varanda ou voltando para casa em desgraça. Helena empalideceu. Sua máscara de gentileza natalina se desfez em pânico. Seus olhos se arregalaram. Lúcia, como você... Ela começou, mas eu a cortei com a mesma frieza que ela havia me imposto. Eu estava encharcada e suja de terra do jardim. O contraste com a riqueza do salão era a minha armadura. Sogra, que bom que a ceia ainda está em andamento. Tenho um discurso de Natal que não pode esperar pela sobremesa. Eu disse, sem tirar os olhos dela. Pedro finalmente se levantou, mas não falou nada. Apenas fez um gesto de súplica com as mãos. Eu ignorei Pedro e me dirigi a Helena, mas com o olhar para toda a família. Há pouco tempo, a general Helena me trancou na neve, fisicamente, na porta desta casa, porque eu acidentalmente quebrei um enfeite de Viena, uma atitude que, para a família, foi talvez mais um deslize da nora desajeitada, mas que para mim foi a gota d'água. Eu fiz uma pausa dramática, o silêncio era absoluto. Eu percebi que minha sogra tem me tratado como uma parasita, uma devedora. Alguém que precisa se curvar em eterna gratidão por um favor financeiro. Eu lhe devo 400 mil reais, sogra. Dinheiro que peguei para salvar minha galeria de arte. E no Natal, em vez de gratidão, recebi a chave da porta sendo girada na minha cara. Eu respirei fundo, controlando a emoção. O Machine Learning previu a entrega da emoção pura antes da lógica destrutiva. Mas o Natal é a época das revelações, não é? Eu sorri, um sorriso gélido. E enquanto eu estava lá fora, na neve, pensando sobre a minha dívida, um detalhe crucial me veio à mente. Um detalhe sobre a sua dívida, Helena. Porque esta linda fazenda, esta prova de status que a senhora usa para humilhar a todos que não a merecem, esta casa não pertence inteiramente à família, pertence. O ar na sala pareceu se esgotar. Os filhos e o marido de Helena estavam confusos, mas Helena estava completamente branca, como a neve lá fora. O que você está dizendo, Lúcia? Devolva este microfone, ela ordenou, a voz um sussurro agudo. Eu levantei a mão para impedir Pedro de se aproximar. Não se preocupe, sogra. Eu sou uma devedora, mas não sou uma irresponsável. E eu sei quando um ativo está em risco de execução. A Fazenda da Colina está hipotecada ao Banco de Fomento Regional e, infelizmente, o pagamento de setembro está em atraso. E a cláusula de aceleração da dívida, aquela que permite ao banco tomar a casa, se torna ativa no dia 31 de dezembro. Eu olhei para o relógio. Faltam 7 dias e, por acaso, eu tenho o comprovante da hipoteca e a informação exata da cláusula no meu celular. Cortesia de uma pequena consulta que fiz enquanto estava na varanda. A bomba havia sido lançada. Os filhos de Helena se viraram para ela, exigindo explicações. O marido dela, o patriarca calado,
Apenas balançou a cabeça em negação. Helena, não! O clímax final. Helena avançou com os olhos injetados, tentando arrancar o microfone, mas eu me afastei. Eu havia terminado o jogo de poder. O banco não sabe de mim, sogra, mas sabe de alguém que tem capital e interesse. Eu sou uma empresária, não sou? E curiosamente minha galeria se recuperou. Eu não só quitei o empréstimo com juros, Pedro. Eu virei para meu marido, estendendo a ele uma cópia impressa da transferência bancária para Helena. Aqui está. Nossa dívida está paga. Acabou. E a minha condição para não enviar esta informação da hipoteca ao Banco de Fomento, com uma proposta de compra de dívida que eu, curiosamente, consigo pagar, é o divórcio imediato e amigável. Sem briga, sem sujeira, apenas a minha liberdade. Helena caiu em uma cadeira, derrotada, não pela perda, mas pela exposição. Sua arma, o dinheiro e o status, havia sido virada contra ela. Ela tinha duas opções: ceder à minha demanda de divórcio, mantendo o segredo da hipoteca por tempo suficiente para tentar um milagre, ou me forçar a expor tudo, garantindo a perda da fazenda e a humilhação total. Ela me olhou com ódio puro. Você é um monstro, ela sibilou. Eu apenas sorri. Não, sogra. Eu sou a nora que a senhora ensinou a jogar. A senhora me trancou na neve e me deu tempo para fazer a lição de casa. Eu aprendi a lição. Eu joguei o microfone sobre a mesa. Minha advogada entrará em contato amanhã. Feliz Natal! Virei as costas e pela primeira vez fui eu quem destrancou a porta. Saí da fazenda e daquela família, deixando a general Helena em seu castelo de gelo e dívidas. A revelação inesperada não foi o que eu descobri, mas o que ela fez de mim. Livre e poderosa. A neve agora não era símbolo de abandono, mas de um novo começo, limpo e frio.